Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para juntos considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 31 de julho a 6 de agosto. Estaremos fazendo a primeira conversa, revisita e o discurso. Então, fique conosco, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar a preparar melhor a sua designação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando e fortalecendo a sua vida e a sua fé. Vamos juntos agora preparar a parte Faça Seu Melhor no Ministério. Se você está com alguma designação para essa semana, já pegue aí o papel e a caneta, faça as anotações e prepare melhor a sua designação. Vamos iniciar fazendo a primeira conversa de 3 minutos. Na nossa apostila diz assim, use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Depois da designação, iremos fazer a análise da lição número 3. Então, podemos iniciar a primeira conversa assim. Maria, ela diz: Boa tarde, tudo bem? Me chamo Maria e hoje estamos pedindo a opinião dos vizinhos. Então, quando ela fala dos vizinhos, a moradora já vai cortar a conversa. Então, a moradora diz assim: Olha, se fosse você, não perdia seu tempo. Aqui já somos cristãos e conhecemos a palavra. Procura alguém que esteja precisando. Então Maria diz: Entendo. Realmente tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. A senhora é de qual denominação? Então, a moradora responde, Sou. Então aí você coloca a denominação que você quiser. Então Maria continua: Vocês fazem um trabalho muito bonito, fornecendo alimento para quem precisa. Isso é elogiável. Então a moradora diz: Obrigado, muitos precisam. Então Maria continua: A senhora já deve ter percebido o quanto a vida deles é sofrida. A senhora acha que o sofrimento é castigo de Deus? Então a moradora vai dizer: Claro que não. Isso com certeza é o inimigo. Então Maria, ela diz: Isso mesmo. A senhora já deve ter visto esse texto aqui em sua Bíblia. Olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então faz a leitura e depois diz: Como a senhora se chama? Então a moradora diz: Eu me chamo Marta. Então Maria continua: Percebeu, Marta? Exatamente como você falou, Deus é um Deus de amor. Ele jamais faria o mal. Sendo assim, por que será que sofremos? Tenho certeza que a senhora sabe a resposta, mas podemos falar sobre isso na próxima semana. O que acha? Então Marta diz: Tá bom. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa, rápido e fácil. E agora vamos fazer a análise da lição número 3, que tem o tema Faça perguntas. Então, o que você deve fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazê-la pensar e chamar a atenção. Como pode ser feito isso? Deixe a pessoa curiosa, ajude a pessoa a raciocinar e chame a atenção para o ponto principal. Perceberam que Maria, ela fez exatamente isso? Ela fez perguntas, mais ou menos umas 3 perguntas, onde ajudou Marta a entender o assunto e compreender que realmente não era Deus que causava o sofrimento. Então podemos dizer que Maria, ela se saiu muito bem em sua parte. Vamos agora dar continuidade e vamos ver ou fazer a revisita de 4 minutos que diz assim: Converse sobre a página 16 da brochura Seja Feliz para Sempre e ofereça um estudo bíblico.
Logo após, estaremos fazendo a análise da lição número 12. Então, a revisita nós podemos iniciar assim. A Raquel, ela diz: Bom dia, Ruth, tudo bem? Então, Ruth diz: Bom dia, Raquel, tudo bem sim. Raquel continua: Que bom. Conforme lhe prometi, vim trazer para você a brochura que eu havia mencionado. Seja feliz para sempre. Essa aqui é sua. Então Ruth diz: Obrigado. Raquel continua: De nada. Aqui na página 16, vem respondendo a pergunta que ficamos de responder. Será que é possível ser feliz para sempre? Você diria sim, não ou talvez? Então Ruth, ela fala: Olha, sem saber a resposta da palavra de Deus, eu diria talvez. É muito bom para ser verdade. Então Raquel, ela diz: De fato, parece realmente um sonho. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Veja só o que diz o livro do Salmo 37, 29. Então faz a leitura do texto e depois diz assim: Percebeu, Ruth? A palavra de Deus promete que os mansos viverão na terra para sempre. E, na verdade, esse é o nosso desejo de coração. Ninguém jamais gostaria de morrer, não é verdade? Então Ruth, ela diz: Sim, por mais que soframos, queremos continuar vivendo. Raquel continua: Isso mesmo. E quando sabemos que temos a oportunidade de viver para sempre, isso nos dá esperança e nos ajuda a viver com o objetivo de fazer a vontade de Deus. Você sabe como você pode fazer a vontade de Deus? Ruth, ela fala: Bem, acho que precisamos obedecê-lo. Raquel continua: Exatamente. E para que você possa obedecê-lo da maneira como ele deseja, você precisa conhecer a sua palavra. E uma forma de fazer isso é por estudar a Bíblia. Veja só como funciona. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita. E agora a lição número 12 da brochura Melhore, ela fala assim, ó: Seja simpático e mostre que se importa. Então como pode ser feito isso? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Então pense na pessoa, pense no efeito de sua palavra e fale de modo bondoso. Então percebemos que Raquel, ela fez exatamente isso, né? Ela foi carinhosa com a pessoa, ela foi bondosa, ela fez com que Ruth ela entendesse a mensagem da palavra de Deus, mostrou de maneira prática como é que ela podia continuar aprendendo a respeito de Deus por meio de um estudo. Então é exatamente isso que nós devemos fazer, né? Então, durante a sua parte, não exagere nas emoções, né? Para que as pessoas não detraem a atenção para você, mas para a mensagem que você está falando. Fale de modo natural, seja educado, amoroso. Com certeza, se você fizer assim, você aplicará muito bem a lição que foi apresentada aqui, que era a lição número 12. Agora, nós vamos fazer o discurso de 5 minutos, que tem o tema Veja o que é bom pelo seu trabalho árduo. E depois do discurso, nós vamos fazer a análise da lição número 10. Então, podemos iniciar o discurso assim. O trabalho é algo que já está embutido no ser humano, desde antes de Adão e Eva pecar. Gênesis capítulo 2, o versículo 15, ali diz que Deus formou o homem e estabeleceu no jardim para cultivar e tomar conta dele, pois Deus sabia que isso lhe traria satisfação. O próprio Jeová é o nosso exemplo perfeito de trabalhador. Jesus, em João 5,17, ele disse: Meu Pai está trabalhando até agora. Isso nos ensina que o homem ele foi criado para ver o que é bom por causa do seu trabalho árduo, assim como mostra Eclesiastes capítulo 2, o versículo 24. Vamos ver?
Então faz a leitura do texto e depois diz assim: Notaram? O trabalho árduo vem da parte de Deus e é para o nosso benefício. No entanto, assim como no trabalho braçal, ficamos desanimados e tristes quando não rendemos aquilo que poderíamos, assim se dá também no ministério. Às vezes ficamos desanimados, ao ponto de perder a alegria e diminuir o nosso zelo. Mas caso isso aconteça, ou estiver acontecendo com você, o que podemos fazer para continuar com uma atitude positiva? Bem, precisamos ter uma expectativa realista. E Jesus mostrou de uma forma simples como entender e aceitar isso. Na ilustração do semeador, Jesus ele mostrou que seria lançado sementes em vários tipos de solos, mas somente um iria aceitar a semente, ou seja, a palavra de Deus, mas que no futuro iria germinar e nascer. E podemos dizer que a vida de Cristo foi exatamente isso que se deu, pois ele teve um ministério curto, poucas pessoas ouviram naquele momento, mas veja hoje, a sua palavra produziu, germinou e deu bons frutos. E hoje não tem uma pessoa que não tenha ouvido a voz de Jesus. Mas por que Cristo foi bem-sucedido no seu ministério? Veja a resposta no livro de João, capítulo 17, o versículo 4. Faz a leitura e depois diz: Jesus ele terminou a obra que Deus deu. Jesus não se preocupou em quantas pessoas ouviriam naquele momento, mas lançou a semente e sabia que daria bons frutos. Essa deve ser a nossa expectativa realista. Hoje, as pessoas possam dar pouco ou nenhuma atenção à mensagem que levamos, mas a certeza que temos é que estamos lançando semente e fazendo a obra que Deus nos comissionou. Então, meus amados, jamais desista de fazer a obra de Deus, pois ao fazer isso, você estará colaborando com Deus, fortalecendo a sua fé e fazendo ainda duas coisas mais importantes. Veja só, no livro de João, capítulo 15, o versículo 8. Após a leitura, você conclui assim: Então, meus queridos irmãos e amigos, glorifique a Deus, mostre ser discípulo de Cristo e veja o que é bom pelo seu trabalho árduo. Então, aqui a gente finaliza o nosso discurso e vamos fazer brevemente a análise da lição número 10 da nossa brochura Melhore. Mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. Eu acho que eu consegui fazer isso, mas se eu não conseguir, o que você deve fazer? Use volume, emoção e ritmo variado para transmitir de modo claro as ideias e os sentimentos. Como você pode tentar fazer isso? Varie o volume, varie a emoção e o ritmo. Então, resumindo, dê vida ao seu discurso, dê emoção, fale um pouco mais rápido, se empolgue, fale um pouco mais devagar, mas detalhe, não exagere, não chame a atenção para si mesmo, mas para a mensagem que você está levando. Se você fizer isso, tenha certeza que você sairá muito bem. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo. Faça seu melhor no ministério. Espero que essas informações possam ter lhe ajudado a preparar um pouco melhor ainda a sua parte. Obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.